Eu fiz uma postagem no Instagram sobre a inexistência de evidência de canabidiol e cannabis para pessoas com autismo. Um monte de comentários. Os comentários eram basicamente de pais que estavam descrevendo que tiveram sucesso usando cannabis ou canabidiol. Alguns adultos também, mas a maioria pais. Alguns dizendo que não tinham tido sucesso. Também outras pessoas discutindo, profissionais, os picareta, falando que tem, enfim, que tem evidência e tal. Mas teve um tipo de comentário muito interessante e que, digamos que ele seja genuíno, seja de fato uma pessoa que quer entender, ela estava dizendo assim, Não, mas, poxa, olha quanto comentário tem aqui dizendo que funcionou. Então isso aqui é uma evidência. Olha aqui quantos comentários de pessoas descrevendo, quantos relatos de pessoas descrevendo que isso aqui funcionou. Então isso aqui é uma evidência. Eu acredito nas evidências, mas contra esse tanto de comentários, aí eu não acredito mais. Então eu quero explicar para essas pessoas por que esses, sei lá, digamos que 300 comentários falando que funcionou, não são evidência. Não, eles devem ser descartados. Por quê? Eu vou explicar por quê. Se você quiser, de fato, entender por que a ciência faz isso, como é que a ciência trabalha, aí você fica aí para poder assistir. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências, e é disso que nós estamos tratando aqui hoje, né? Bom, o que acontece é o seguinte, existe na ciência todo um campo de estudo sobre metodologia de pesquisa. E esse campo, ele tem produzido muitas coisas, né? Nós avançamos muito nos últimos anos em relação a isso. De modo, o que a gente descobriu, o que a gente produziu de conhecimento é o seguinte, quando você está diante de uma pessoa e implementa com ela algum tipo de intervenção, pode ser de qualquer natureza, nesse caso que é natureza de saúde, e ela melhora, é impossível dizer por que ela melhorou. E aí eu estou dizendo que é impossível dizer, os pais que estão ali escrevendo, meu filho fez isso e aí melhorou, é impossível para eles dizer o que fez eles melhorarem, e o profissional que atendeu também é impossível dizer o que melhorou. É impossível, não é possível. Existem vários aspectos da realidade que confundem tanto o profissional quanto os pais e que impedem, né, da gente ter a clareza se de fato foi aquilo que funcionou. Mas eu vou discutir isso aqui tudo com vocês, né, certinho, e vou mostrar alguns desses mecanismos de enviesamento aqui, para vocês entenderem por que isso não vale como evidência, tá? Então eu vou fazer uma série de descrições, uma série de exemplos. Existem muitos outros além dos que eu vou falar, tá bom? O primeiro deles é um erro de julgamento sobre a melhora. E aí eu vou contar um caso aqui real, um caso que eu acho que ele é bem característico dessa situação, né? Essa postagem que eu fiz sobre canabidiol é só uma delas. Eu faço várias postagens sobre várias práticas. Quando eu falo sobre práticas que têm evidência, as pessoas acham legal, por exemplo, quando eu falo de ABA, quando eu falo de musicoterapia, de terapia cognitivo-comportamental, de integração sensorial de Ehrlich, todo mundo acha bom, porque quem gosta disso, diz, legal e tal. Por quê? Porque aquilo tem evidência, são coisas que funcionam. Mas quando eu falo sobre coisas que não funcionam, que não têm evidência, aí tem um monte de gente que fica brava. Então, não é, o negócio do canabidiol é só uma, tem várias vezes, né? Então, uma delas, foi recente, que eu falei também, que eu coloquei um corte lá, foi sobre as dietas, né? Que é diferente do canabidiol, porque no caso do canabidiol, o que eu disse, não tem evidência porque não tem estudos ainda, não tem, né? No caso da dieta, não, já tem um caminhão de estudos mostrando que não funciona, é diferente, né? Então, está muito mais consolidado. Isso aí ó, é uma picaretagem que surgiu há mais tempo. As picaretagens, gente, elas vão vindo e saindo, né? Então sempre tem um monte de coisa. Não estou dizendo que canabidiol é uma picaretagem. A gente não sabe ainda, só depois que as pesquisas existirem, né? Mas, no caso das dietas, quando eu postei, isso faz poucos dias, também teve um monte de depoimento. Mesma coisa. Um monte de depoimentos. Comigo foi ótimo. Ou dizendo, pra mim não funcionou. Aí muita gente dizendo, pra mim se transformou. Você fala, por que tem tanto depoimento assim se as pesquisas mostraram que não funciona? E eu quero contar um caso que eu acho muito, muito legal. É de uma amiga, que é de Ilhabela, né? A Diana, que é mãe de um menino com autismo. Ela, um belo dia, viu todas essas coisas aí. Inclusive, nós conversamos bastante. Ela é uma pessoa super querida. A gente tem uma relação muito boa. Mas, na época, a gente era meio tretado, assim. Porque eu era São Sebastião do lado. Então, a gente tinha uma treta lá. Porque, enfim, por vários motivos ali que tem a ver com a política local. A gente não se conhece direito, né? E aí, ela chegou pro marido dela e falou assim, marido, é o Marinho. Falou o seguinte,
eu tava achando que uma coisa legal era de fazer uma dieta sem glúten e sem caseína. O que você acha? Eu vi falar na internet que é muito bom. Aí ele disse assim, ó, legal, interessante. E parece uma boa ideia. E ele é um cara da saúde, é um cara, né, sempre ligado nessas questões, né? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. A gente pega e faz um mês de dieta. Depois de 30 dias, a gente vê se ele melhorou ou se ele não melhorou. Se ele melhorou, a gente continua. Se não melhorou, ele não continua. Que é muito, quando eu postei, por exemplo, muitas pessoas falam, faz, testa, não sei o que você vai ver. É mais ou menos dessa história aqui. Ela falou, tá bom, vou fazer assim. Tudo bem. Passou 30 dias, aí ele chegou e falou assim, amor, você sabe que dia é hoje? Hoje deu 30 dias, deu um mês exatamente que nós fizemos aquela combinação da dieta e olha, que decisão acertada, olha que maravilha. Nossa, foi uma mudança na nossa vida impressionante. Isso aí foi uma revolução. É fantástico, foi espetacular isso aqui. Nossa, ainda bem que você tomou essa decisão, que você viu isso aí, que você tomou. Porque olha, nesses 30 dias, comecei a prestar atenção nele, sabia? Muitas coisas que eu não tinha visto, eu passei a ver e eu vi habilidades surgindo, habilidades que eu nunca tinha visto e elas surgiram. Eu prestei atenção nele e olha, esse menino voou. Você não achou? Vamos continuar, né? Aí ela disse assim, amor, eu já não fiz a dieta. Porque chegou no dia seguinte, tinha que dar um café da manhã sem glúten e sem caseína. Daí, ela é advogada, hoje ela é vereadora lá, foi, inclusive, super bem votada, presidente da Câmara lá. Então, uma pessoa, a vida, muito difícil, a vida de mãe de autista, você sabe, né? E aí, no almoço é a mesma coisa, é difícil, quase todos os alimentos têm glúten sem caseína, e aí ela não fez ali no dia, depois ela esqueceu. Então ela não tinha feito. Ele estava comendo glúten e caseína da mesma forma, e ele estava impressionado com os grandes avanços que ele tinha tido. Como? Se não tinha feito nada. É simples. Ele passou a prestar atenção naquele menino e ele observou habilidades que ele não tinha observado antes. Veja, como ao fim do mês ele tinha se enganado tão profundamente, mas ela não tinha feito a dieta, então era óbvio que ele estava equivocado. E aí ele, eu errei. Mas vamos imaginar que ela tivesse feito a dieta e ele não tivesse avançado absolutamente nada. Ele teria achado que ele teria avançado e teria atribuído isso à dieta. Ou seja, ele não passou por um processo de avaliação científica antes e depois, com um instrumento cientificamente validado. Era só uma impressão. E essa impressão, ela é enganosa, muitas vezes. Então, se ela tivesse feito a dieta, ele era um dos caras que estava comentando, não, melhorou minha vida 100%, transformou revolucionário, sendo que nada tinha acontecido na vida dele. Então esse é um exemplo, tá? Um exemplo. Esse é um viés, é um erro que a gente atribui, né? Um viés de confirmação que a gente atribui quando a gente não mensura adequadamente essas variáveis. Isso acontece muito demais. A gente se auto-engana, tá? O segundo é um erro que tem a ver com outras variáveis de confusão. Por exemplo, uma pessoa, né, entrou em contato comigo, e falou assim, meu filho tomou canabidiol e ele avançou muito esse ano. E aí eu perguntei pra ele, mas ele tomou só canabidiol? Ele só fez isso? Ou ele foi pra escola, ele cresceu, ele fez outras terapias? Não, ele fez outras coisas. Mas eu acho que foi o canabidiol. Tudo bem. A gente pode achar. Mas não dá para saber. Por isso que precisa fazer pesquisa científica. Porque na pesquisa científica a gente faz um processo de controle de variáveis. Então a gente evita que tenha certas variáveis que estão no meio, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei nesse vídeo, né? Nesse vídeo que eu falei lá pequenininho, tem uma pesquisa muito boa acontecendo em San Diego. Uma das coisas que eles fizeram na pesquisa foi retirar qualquer pessoa que tivesse epilepsia. Por quê? Porque para a epilepsia refratária, o canabidiol tem evidência. Então, o indivíduo com epilepsia refratária podia tomar o canabidiol atuar sobre a epilepsia, e aí a epilepsia reduzindo, melhora tudo na vida do indivíduo, né? Reduzindo a epilepsia tem um efeito colateral, por tabela no autismo, mas não é no canabidiol no autismo, é no canabidiol na epilepsia. Então, como critério de exclusão, eles tiraram. Aliás, para vocês verem um vídeo bem completo sobre a evidência do canabidiol para autismo, obviamente, vocês já sabem a ausência de evidência, eu já fiz uma aula bem completa aqui de 1 hora, inclusive apresentei os resultados preliminares desse estudo em San Diego, que é um estudo, esse sim, um bom estudo que está acontecendo, um estudo com 2 grupos, com
um delineamento cruzado. Eu explico direitinho lá, muito bom o delineamento, então esse vai dar realmente um resultado para nós que seja interessante, né? Mas continuando, então esse é um outro mecanismo de problema. Você não sabe o que está fazendo o efeito e como esse efeito está acontecendo. Então, existem variáveis de confusão. Por exemplo, algum tempo atrás, uns anos atrás, circulou muito um vídeo que falava sobre suplementos e a pessoa falava assim, não, meu filho, ele faz Denver e aí ele começou a tomar suplemento. Então, sim, mas ele faz Denver funciona. A gente sabe que funciona. Denver é uma intervenção naturalística, né, comportamental, uma intervenção baseada em ABA. Isso funciona. E aí você está atribuindo a outra coisa. Por quê? Porque é natural, a gente tem certas convicções, a gente acredita mais em fulano e beltrano, a gente vê, cada um tem uma história, então a gente se engana, e é para isso que serve a metodologia da ciência. Então você não sabe dizer o que está produzindo aquele efeito. Por exemplo, quando a gente olha estudos sobre pessoas que não fazem nenhum tratamento, isso principalmente nos Estados Unidos, tem certos grupos que recusam o tratamento por vários motivos. Por motivos financeiros, por motivos políticos, ideológicos, vários motivos. Quando você olha para esses estudos, para pessoas que não são tratadas, não recebem nenhum tratamento, você vê uma série de melhoras também. É claro que essas melhoras são muito menores do que aqueles que recebem tratamento. Elas são menores, mas tem melhoras. Por quê? Porque a pessoa vai à escola, porque a pessoa lida com pessoas que podem ser mais ou menos estimuladoras no dia a dia, porque ela está crescendo, por vários motivos. Então, como é que você sabe se você está dando alguma coisa para alguém, se você está dando um canabidiol, qualquer outra coisa para o seu filho, como é que você sabe que aquela melhora que ele está tendo é por conta daquilo e não de outros fatores? Simples. Não é possível saber. É impossível saber. E se você tiver 6 doutorados? Também não é possível saber. E se tiver 40 doutorados e 70 anos de experiência? Também não é possível saber. Entende? Eu me lembro que eu estava num evento, né, que estava o Carlos Gadia falando também, né? O Carlos Gadia, a maioria das pessoas conhece. Ele é um médico super respeitado, né? Uma pessoa, uma história enorme no campo do autismo. Foi diretor do Children's Hospital em Miami, nos Estados Unidos, muitos anos e tal. E eu tava dizendo assim, pessoal, se o médico der uma opinião sobre um remédio, isso tem valor? Não. E se for o Gadia, que tem décadas de experiência, aí todo mundo, e não, também não. E ele dizendo, ele concordando comigo, claro que não. Porque é impossível para uma pessoa, por conta dos vieses, todas essas coisas que eu tô falando, esses vieses, esses enganos que acontecem, não porque a pessoa quer enganar ninguém, mas porque a própria estrutura das coisas acaba produzindo esse auto-engano. Vou dar mais um motivo, mais um viés forte. É um viés que a gente chama de regressão à média, que decorre de um fenômeno chamado regressão à média. Quem tem um filho com autismo sabe, você tem uma média e você tem altos e baixos. Você tem momentos que tá tudo tranquilo, aqueles sintomas estão embaixo, não sei o quê. Aí você tem um momento, é muito difícil, tá complicado, aí volta, e aí você fica um pouco mais em torno da média, você tem isso. Pô, se o indivíduo está no topo, qual que é a tendência, estatisticamente falando, probabilisticamente falando? Ele voltar para a média. Se ele está lá, os sintomas estão lá embaixo, está tudo tranquilo, qual que é a tendência? A maior probabilidade é voltar para a média. Então, toda vez que está num extremo, a probabilidade é voltar para a média, certo? Isso, eu estou falando de autismo aqui para vocês porque esse é o nosso assunto, mas isso é um fenômeno muito reconhecido em todas as áreas, inclusive na área da economia. Tem uns trabalhos muito bons do Daniel Kahneman sobre isso, o cara que foi Nobel de Economia, né? Quando é que a pessoa decide tomar alguma coisa tão drástica, principalmente como canabidiol? Por que tão drástica? Porque é difícil conseguir, é uma treta para conseguir, né? É caro demais. Como não tem evidência, isso não tem discussão, não tem evidência. Médicos bem informados têm muita dificuldade de receitar, né? Só quando a família insiste muito, normalmente. Mas é difícil, é sempre complicado, né? Então, não são todos os médicos que saem prescrevendo. Então, como não tem evidência, é difícil conseguir alguém para prescrever. Às vezes você dá sorte entre aspas, né? Sorte se você está querendo muito isso, de ir a um médico que faz isso tranquilamente, mas é difícil. É muito complicado. Quando é que você faz isso? Quando é que você adota? Existe um outro aspecto que tem a ver com preconceito em relação ao consumo da droga, a maconha, que não tem nada a ver com cannabis medicinal, nem com canabidiol, não tem nada a ver. Mas na sociedade brasileira, porque muitas pessoas às vezes não entendem muito do assunto, elas podem ter um certo preconceito, né? E isso contaminar um pouco o debate. Então muitas pessoas também evitam, porque acham que isso está de alguma forma relacionada, tem alguma relação com usar droga, não tem nada a ver. Mas, enfim, esse é um componente. Então,
Quando é que a pessoa, diante de todas essas adversidades, ela de fato, ela embarca? Em geral, a maioria das vezes é quando o negócio tá feio, a coisa tá braba, a coisa não tá boa. Aí ela toma. Qual que é a tendência? Vamos supor que não tenha efeito nenhum. Qual que é a tendência quando a coisa tá terrível? Qual é a tendência probabilística? É voltar para a média. Aí volta para a média e fala, meu Deus, funciona mesmo, hein? Isso aqui é impressionante, hein? Eu não tô dizendo que funciona ou que não funciona. Eu tô dizendo que é impossível para o indivíduo que deu para o seu filho, ou que tomou, ou para o médico que na sua carreira tem administrado ou não, dizer que foi aquilo que fez o efeito. É impossível. Como é que se faz para saber se aquilo foi o efeito, foi produzido por aquilo mesmo? Por meio de uma pesquisa científica bem desenhada, bem delineada. E essas hipóteses que eu estou descrevendo aqui para vocês são todas hipóteses já muito bem testadas cientificamente, né? Já se pegou várias situações com relatos. Isso não é a primeira vez que alguém faz um relato de alguma coisa, gente, que não tem evidência, né? É a bilionésima vez. Então, muitas e muitas e muitas, centenas de milhares de vezes, isso já foi testado. Né? Em grande parte das vezes se verificou que isso não era verdadeiro, a grande maioria das vezes. É uma pequena fração das vezes é que os relatos são verdadeiros. Mas vamos imaginar que a gente fosse reconhecer. Vamos explorar um pouco mais esse assunto. Vamos reconhecer o relato, tá bom. Quantos relatos? 100? 200? 300? Quantos relatos? 50? Como que você sabe? Onde que é que você vai dizer? 300 milhões? Quantos? Como é que você analisa isso? Precisaria pegar a quantidade de relatos, fazer estudos corretos, que realmente dizem se funciona ou não, e ver a partir de quantos relatos é que de fato coincide com aquilo que realmente funciona. Então, essa resposta já está dada. Não existe. Relatos não servem para isso. Para que serve o relato, então? Serve para dizer o seguinte, olha, tem muita gente dizendo isso, vamos fazer um estudo científico para a gente ver se isso é verdade ou não. E isso está sendo feito no caso do canabidiol. Eu citei o caso de San Diego, né, que é digamos, a pesquisa mais aguardada que tem hoje, mas provavelmente haverá outras aí. Eu sempre acompanho na plataforma de trials, né, do clinicaltrials.gov, não vi nenhuma outra, assim, extraordinária, bem desenhada, mas posso ter comido bola, ou pode estar correndo também em algum outro país e não ter sido registrado nos Estados Unidos, né? Mas a maioria registra lá porque querem vender lá porque lá é um mercado grande, né? Não é uma coisa que você diz assim, tem muito relato, então eu vou aceitar. Não, tem muito relato, então eu vou fazer pesquisa. Agora, veja, vamos imaginar que você diz assim, não precisa dessa burocracia toda. Se tem muito relato, então é que é verdade assim. Bom, isso é uma questão, eu vou usar um palavrão aqui, epistemológica. É como que se produz o conhecimento. Eu sou um cara da ciência. Então, para mim, não interessa se a pessoa gostou ou não gostou. Tem muita gente que comentou que não gostou. Não tô nem aí. Eu faço um discurso consistente com a ciência. E assim sempre falei. Mas você pode dizer assim, não, eu não gosto desse negócio de ciência. Ciência, para mim, não é muito legal. Ciência não tá reconhecendo os saberes e tal. Aí faz aquele discurso que tem vários discursos que já são padrão da picaretagem, né? É que a indústria farmacêutica tá querendo bloquear, é que natural, é não sei o quê, esses papos assim. Então tá bom. Então, eu espero de você que, ainda que você tenha uma epistemologia, um modo de entender a produção do conhecimento diferente da minha, que é científica, que você tenha coerência. Porque coerência é uma outra coisa. Coerência é do campo da lógica. Então, se você disser para mim, eu aceito comentários do Instagram, para mim são iguais à evidência. Então, tá bom. Então, você tem que aceitar, antes do canabidiol, porque tem mais comentário, você tem que aceitar pegar alvejante de cloro e colocar no ânus das crianças com autismo. Ou dar para elas beberem, que é o MMS, Miracle Mineral Solution. Porque isso tem mais depoimento na internet do que canabidiol, certo? Para quem não conhece essa história, que provavelmente tá no campo do autismo há menos tempo, né? Ainda que esses dias ainda tenha tido escândalo de novo com isso, porque grandes editoras, lojas de livros estavam vendendo o livro da Picareta Mora aí sobre isso. Eu não vou colocar o link disso aqui porque eu não vou dar papo pra maluco, né? Mas eles vira e mexe e voltam aí, tem cheio de grupo secreto aí vendendo essa picaretagem. Então, eles dizem o seguinte, eles vendem o Miracle Mineral Solution, o MMS, que é um alvejante industrial, por isso que é difícil você controlar a circulação entre os países, e eles dizem que isso cura autismo. Se você disser que comentário de Instagram é evidência, então você tem que dizer, ok, vamos dar alvejante industrial primeiro para as crianças, porque tem mais depoimento do que no canabidiol, certo? Então, você pode sair no Fantástico, isso aí, já coisa bem conhecida. É muito legal quando você conversa com mães que tem muitas décadas de história, né?
e que tem uma percepção crítica, um conhecimento melhor sobre isso, né? Eu, por exemplo, fiz uma entrevista com a Maria do Carmo, foi super legal, uma pessoa que é militante desde a década de 80, com a Marisa Furia, também uma pessoa desde a década de 80, muita gente assim que tem uma bagagem. E por que é legal conversar com elas sobre isso? Porque elas passaram por 500 picaretagens. Os picaretas, os defensores de picaretagem é mais ou menos os mesmos. Então eles defendem a picaretagem agora, e aí tá 500 depoimentos. A primeira grande picaretagem foi a secretina. Né? A Marisa Furia conta muito essa história. Em outra sintonia conta muito a história da secretina. Então primeiro foi a secretina, que curava, que era isso aí que tinha que tomar, que era não sei o quê. Depois foi a vitamina B12, aí virou uma febre, todo mundo, isso aí que curava e tal. Aí 500 milhões de depoimentos, não é um, né, não. É 1 bilhão, né? É um monte, um caminhão. Aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. Aí você vai percebendo essa dinâmica. Então, se você disser pra mim que comentário de Instagram é evidência, então você tem que dizer que tudo isso remete ao autismo. Eu me lembro, aliás, eu me lembro de uma história que é ótima, que era uma pessoa que era da cidade que eu morava, São Sebastião, ela tinha mudado pro exterior e ela entrou em contato comigo, me ligou, falou assim, é o seguinte, cara, eu já sei qual é a cura do autismo, isso aqui já tá aprovado, é água do mar. Eu dou toda 60 dias pro meu filho, é água do mar, isso aqui, ó. Ela morava na Suécia. Aqui na Suécia, todo mundo só usa água do mar. Então você tem que admitir. Então, se você está dizendo pra mim que comentário do Instagram é suficiente, pode procurar, ela tem comentários meus, tem um monte de gente comentando, dizendo, é mesmo, é isso aí, mata os vermes, papo assim. Se você procurar na Deep Web, né, no Underground, você vai encontrar tudo isso que eu tô falando aqui. Eu tenho vários livros que descrevem isso, tem o Autism False Prophets, que é os falsos profetas do autismo, que descreve vários desses. Tem um outro também, que é um dos picaretas mesmo, que é tratamentos biomédicos, alguma coisa assim. É em inglês, né? Mais ou menos a mesma picaretagem. Então, isso aí não é nenhuma novidade, entende? Se você admitir que comentário do Instagram é evidência, então você tem que admitir o seguinte. Então, se amanhã o governo federal disser, não, vamos distribuir água do mar, para com esse negócio de tratamento, encerra isso aí, dá água do mar pra galera que tem muito comentário de Instagram e de Facebook. Daí você tem que dizer, ok, beleza, porque isso aí é evidência, porque tem muitos comentários. Quando a gente fala as coisas, quando a gente defende certas ideias, a minha principal preocupação é qual é a repercussão dessas ideias, o que ela vai afetar em outras coisas. E é por isso que comentário no Instagram não é evidência. Canabidiol não tem evidência. Tomara que tenha, tomara que produza, eu espero que sim. Quando tiver, não se preocupe, porque a indústria farmacêutica vai ganhar muito dinheiro, porque a indústria farmacêutica que vende, para quem quiser ver como é que é lá nos Estados Unidos, já é liberado, vê como é que é lá. A indústria farmacêutica está ganhando bilhões com canabidiol. Paciência, esse é o regime que a gente vive. Né? Então não tem nada dessa história de aos fracos e oprimidos contra a indústria farmacêutica. O canabidiol é super difícil de extrair, é eles que extraem. Então tá na mão da mesma galera, embora eu seja a favor da redução de toda essa desigualdade de capital, tudo isso, né? Porque nós temos uma desigualdade profunda, principalmente no Brasil. Mas esse papo aí é um papo típico de todos esses discursos de pessoas que estão vendendo coisas sem evidência, né? Então, talvez o futuro tenha evidência, e espero que tenha. Mas hoje, então vou atualizar, falei lá, abril de 2023, 2024, canabidiol ainda não tem evidência para autismo. Agora, se a pessoa quiser administrar, é outro problema, é uma questão dela, desde que ela saiba de que ela tenha sido informada que aquilo não tem evidência. Aí, tudo bem, aí cada pessoa toma a decisão da sua vida, tá bom? Um grande abraço, tchau para vocês.